Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós aqui na Primeira Igreja Batista em Botucatu usamos a versão NVI. Diz assim, Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Nós vamos ler até aqui o verso 8, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, fale aos nossos corações. Usa a Tua palavra, Senhor, para ministrar sobre nós a salvação do Teu reino e a Tua vontade para as nossas vidas. Eis-nos aqui. Fique à vontade, Senhor. Trabalhe nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma porção de uma peça das Escrituras, que se encontra no livro do Gênesis, uma palavra que significa princípio, início, começo, e traz em si a ideia de origem das coisas. Dentro da minha visão, erroneamente ensinada dentro da tradição cristã, como se um livro que quisesse nos ensinar como tudo começou. Não acredito desse jeito. A peça literária de Moisés, chamada de Gênesis, ela é muito rica, muito complexa, e na realidade, quando Moisés escreveu, ele não estava preocupado se ia haver uma crise entre evolução, teoria da evolução e teoria da criação. Ele não escreveu por causa de Darwin. Eu vou combater um cara chamado Darwin, porque esse cara vai existir, vai dar trabalho. E então, dentro da tradição hebraica, depois vem a se tornar a tradição judaica, uma coisa move o coração desse povo, que são as perguntas. É um povo que se sustenta por tantos anos a sua tradição religiosa, a sua fé em Yahvé, por causa das perguntas e não por causa das respostas. É um povo que está sempre perguntando, é um povo que está sempre querendo saber, por isso dialogam bastante, por isso criticam, por isso perguntam. Provavelmente, então, Moisés escreveu esse texto de Gênesis e todo o Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia, para responder algumas perguntas que lhe afligiam o coração e também aqueles que estavam à sua volta. E
quando eu li esse texto de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, eu entendi algumas respostas de Deus para as minhas perguntas. Eu espero que seja resposta de Deus para as suas perguntas. Na terça-feira, quando eu passei o tema para o pessoal da comunicação, o Brasil ainda não tinha virado caos. Ou estava a caminho de virar o caos. E enquanto o caos se desenrolava, as respostas que Deus havia me dado começaram a me dar algum discernimento sobre tudo. Eu espero que traga discernimento para você também. Em tempos onde a sobriedade, em tempos onde a paz, em tempos onde o amor estão sendo tão negligenciados, eu quero trazer uma palavra de esperança para você essa noite. Porque foi uma palavra de esperança que Deus trouxe ao meu coração. Por isso, quando eu olho o dilúvio, o relato descrito ali em Gênesis capítulo 6, 7, 8 até o 9, eu vejo a resposta de Deus para uma sociedade em caos, e também tiro para nós essa noite uma resposta de Deus para uma sociedade em caos. Caos moral, caos político, caos intelectual, caos espiritual. E eu conversava com algumas pessoas, porque em tempos onde a internet dá voz para todo mundo agora é cientista político, constitucionalista, assistente do juiz Sérgio Moro e advogado do Lula. Todo mundo, cada um do seu lado. Todo mundo agora sabe tudo de direito, sabe tudo de Constituição, sabe tudo de história, sabe tudo de geografia. É bonito, eu acho legal. Mas tem dificuldade para ler 3 páginas de um livro. Ou não, ou às vezes até ler também. Mas em meio a esse caos todo, aonde fica o nosso coração? Aonde fica a nossa esperança? Aonde ficam os nossos filhos e filhas? Aonde fica a mesa? Eu acho muito legal esse movimento da mesa, porque eu percebo as pessoas constrangidas chegando na igreja, porque, tipo assim, cadê aquele meu lugar que eu sempre sento? Que normalmente eu não olho para ninguém. Eu chego ali, sento e presto meu culto. Não, agora você vai ter que sentar na mesa com alguém que você não conhece. Isso me lembra demais o Evangelho. Eu não sei porquê, mas eu acho que isso me lembra o Evangelho. E eu estou dizendo isso porque é na mesa que as coisas boas acontecem, mas os tempos são tão ruins que a mesa hoje virou discussão. Hoje nós nos assentamos à mesa para ver quem tem razão. Hoje nós procuramos discussões para que os outros escutem os nossos argumentos e para que a gente tente destruir o argumento do outro, para quem sabe ele comece a pensar como eu, porque que legal que todo mundo comece a pensar como eu, porque eu sou o dono da razão. Porque na verdade, quem sabe mesmo das coisas sou eu. A minha visão é a correta. O que eu acho é o certo. O que eu penso é o que todo mundo deveria pensar, porque eu sou bom. E se você não pensa como eu, ou você é fascista, ou você é um socialista. E nesse mundo de fascistas e socialistas, nós vamos explodindo os relacionamentos. Nós vamos passando a odiar. Nós vamos passando a segregar. Nós vamos passando a bloquear. Nós vamos passando a provocar.
O Evangelho, na realidade, é a reconstrução ou a destruição disso tudo para a construção de pontes, de relacionamentos, de vínculos. Então, provavelmente, quando Moisés descreveu, e aqui eu quero entrar agora um pouquinho no contexto de Gênesis capítulo 6, ele está escrevendo, e ele não se preocupa com a sequência, na linha do tempo, de data. Moisés não está preocupado com isso, até porque ele não faz sentido nenhum. Eu fico vendo umas coisas às vezes que me incomodam. A Bíblia tem prova científica de que cronologicamente ela é correta. A Bíblia não está preocupada com essas coisas, meu irmão. Que as idades batem. Então me explica os 600 anos de Noé. Se não por uma hipérbole tradicional nos escritos hebraicos. O pessoal do Oriente Médio tinha o costume de exagerar nas escritas. Ou seja, quando eu leio 600 anos de Noé, significa que ele viveu pra caramba. Mas 600, entendeu? A gente fica preocupado em muitas coisas e se esquece de ler o que a Bíblia realmente está dizendo. Num mundo em que a vida não tem valor, em que o forte mata o mais fraco, como nós lemos na descrita de Caim e Abel. A inveja, o egoísmo, e eu não tenho, por eu não ter eu mato, começa a destruir a humanidade. O primeiro assassinato descrito e narrado em Gênesis é assim, olha, o homem em Adão escolheu viver longe de Deus. Deus disse: eu fiz todas as coisas e ordenei todas as coisas perfeitamente. Você precisa me entender e entender como que eu quero que o mundo funcione. E vivendo assim, você não vai morrer. Mas o homem diz para Deus: não, Senhor, eu sei como viver. Eu tenho condição de saber o que é bom, o que é ruim para mim, porque na realidade o que eu sei é o que importa. Pouco importa o que você sabe, porque quem é bom na realidade aqui sou eu. Então em Eva, a humanidade, consumando-se em Adão, vira as costas para Deus e diz assim: nós não precisamos do Senhor. E os filhos que foram gerados no paraíso, agora estão fora do paraíso, porque escolheram viver por si mesmos, ou seja, pularam para fora da mão de Deus. E quando o homem pula para fora da mão de Deus, ele morre. E tudo que ele constrói fora da mão soberana, controladora no bom sentido de Deus, é desgraça. Caim e Abel são frutos desse casal que se jogou para fora de Deus. E Abel mata Caim, mata Abel. E a primeira coisa que Caim faz quando mata Abel é fundar uma cidade. Ele funda uma cidade e ele tem muito medo de morrer, mas Deus diz para ele: você não vai morrer, Caim, fica sussa. Mas eu matei o meu irmão, agora todo mundo vai querer me matar. Fique tranquilo que a morte não é símbolo de justiça. Então, não é bandido bom, é bandido morto. Você pode ficar muito tranquilo que ninguém vai te matar, porque não está em mim isso. A morte não é um sinal de justiça. E depois desse relato, Moisés descreve o mundo em caos, o mundo caído. Provavelmente Moisés estava conversando com seu vizinho de sítio, deveria ser, e o vizinho na cerca deve ter perguntado: Moisés, tá várzea isso aqui, Moisés, o que a gente vai fazer, Moisés? Tá uma bagunça. E Moisés começa: olha, tinha uma ordem para seguirmos. Deus tinha organizado tudo. Deus tinha feito tudo muito bom. Deus tinha feito tudo certinho.
No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a organizar todas as coisas, ou seja, Ele colocou ordem no mundo, e fez o homem para que o homem cuidasse dessa ordem. E é tão interessante nós pararmos um pouquinho aqui para entender isso, que há tempos atrás a ecologia dizia assim, ó, existe o mundo e existe o homem no mundo. A ecologia contemporânea diz assim, não é mais existe o mundo e o homem no mundo. A ecologia contemporânea agora diz assim, ó, existe o mundo e o homem dentro deste mundo. Ou seja, maltratar o mundo é maltratar o homem. O homem é parte inerente do mundo. Então nós somos criados parte de um mundo para cuidar e não para destruir. Uma vez alguém disse assim para um pastor que estava dando um estudo sobre ecologia na igreja: pastor, não era mais produtivo para nós como igreja fazermos um estudo sobre salvação, sobre pecados capitais, do que ficarmos falando sobre ecologia? A ecologia não tem nada a ver com a Bíblia. Que leitura grosseira desse irmão. Porque a Bíblia tem tudo a ver com ecologia. Deus nos fez parte de um mundo e nos deu a ordem para cuidar e não destruir. E os cientistas dizem que o mundo está se regulando, porque ele descobriu que existe um vírus nele, ele quer acabar com esse vírus. E o vírus que o mundo descobriu que está nele e está destruindo ele, somos nós seres humanos. Isso me dá um certo medo. Então essa criação que Deus organizou, nós começamos a destruir. Esse mundo que Deus fez para nós nos relacionarmos mutuamente, nos amarmos e cuidarmos uns dos outros e nos multiplicarmos, nós destruímos. Nós quebramos porque nós dizemos, não precisamos de Deus. E agora nós começamos a olhar para Deus e dizer assim, Senhor, salve essa nação. É a mesma resposta, ou a mesma pergunta do vizinho de Moisés. Moisés, quem vai salvar nós? Moisés, e agora? Então, cara, nessa ordem que Deus fez, o homem escolheu não seguir essa ordem. Por isso que uma leitura perigosa de Gênesis é você ficar tentando interpretar literalmente, aí você vai ficar preocupado se os nefilins tinham 2,5 de altura, se tinha 2,5 de altura. Se o dilúvio foi local, se o dilúvio foi universal. Nós vamos nos perder em discussões que eu vou gostar muito de discutir, mas não está umidinho aqui, dia de quinta-feira. Porque aqui é dia de estudo bíblico. Aí nós vamos estudar se o dilúvio foi local, se o dilúvio foi universal. Se a compreensão de quem escreveu era de que existia o mundo inteiro, ou se o mundo que ele enxergou era aquele que ele via. Nós vamos discutir isso um outro dia, mas hoje não. Hoje a leitura do livro de Gênesis nos convida a olharmos para a Bíblia e dizermos, o mundo está em colapso. O mundo está em caos. E assim como o vizinho de Moisés perguntou para ele, hoje nós perguntamos também para o Senhor, Senhor, esse mundo está um caos. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar aqui e nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. O Senhor viu, versículo 5, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso lhe cortou o coração. Aqui nós temos, eu não vou entrar nisso, aqui nós temos o antropomorfismo. Pastor, o que é isso? Vem no dia de quinta-feira que você vai saber. Não vou explicar isso hoje não. Vou te dar o benefício da dúvida. Alguns dizem que é a antropopatia, né, também, porque aqui é o sentimento de Deus. Antropomorfismo é a mão, pé,
cabeça, olhos de Deus. Antropopatia são sentimentos de Deus na forma humana. Quinta-feira, às 8 horas, Talmidim. Então, não é essa a discussão aqui. A discussão é que o Senhor olhou para a terra e via injustiça, via a perversidade do coração humano, que só pensava o mal, que só queria o mal. Deu ruim porque os filhos dos homens quis casar com os filhos os filhos dos deuses quis casar com as filhas dos homens, ou seja, eles tentaram criar uma coisa que só em Cristo Jesus seria possível, a divindade humana, o humano divino, deu errado. O anseio pelo divino, buscando nessa linguagem poética os filhos dos deuses. E aí entra a mão de Deus dizendo: as águas vão limpar toda a terra. As águas vão limpar toda a terra, vão destruir toda a perversidade. As águas do dilúvio vão nos dar a oportunidade do recomeço. E aprove a Deus dizer assim: vamos recomeçar. Então Moisés está respondendo para o seu vizinho, e Deus começou de novo. Deus deu uma chance de recomeço para a humanidade, através das águas do dilúvio. E como que nós enxergamos isso hoje no mundo em caos? Como que nós podemos aplicar as águas do dilúvio para a nossa vida hoje? O que isso tem a ver? O que a banana tem a ver com o macaco nisso tudo aí, pastor? O que isso tem a ver com a prisão do ex-presidente, com o meu filho doente no hospital? O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Muita calma nessa hora, irmão. Nós precisamos aprender a ler as Sagradas Escrituras e deixar que o Espírito Santo fale conosco, porque essa era a pergunta que inquietava o coração de Moisés, e o que provocou Moisés a escrever tudo isso foram as mesmas inquietações que nos fazem olhar para o alto e dizer assim: e agora? E agora? Eu quero ter como base para o que eu vou dizer agora. Quero que você abra lá no capítulo 9. No verso 12. Se você tiver com caneta, grifa aí a sua Bíblia. Diz assim, ó: e Deus prosseguiu: esse é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para que todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens, será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês, e com seres vivos, e com todas as espécies. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional porque vamos sair um pouquinho da infância. O que é sair da infância, pastor? Sair da infância é você ficar achando que o arco-íris só existiu depois do dilúvio. E que o arco-íris existe para a gente ficar sabendo que o dilúvio foi real. Isso é infância. Isso é apequenar o valor do Evangelho. Elevo meus olhos para o monte, diz o Salmo 121, versículos 1 e 2. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? O Senhor Jesus, depois de morto, ressuscitou no terceiro dia.
e diante de mais de 500 testemunhas ascendeu aos céus. Amém? Desapareceram no meio da onde? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a água que vem do alto para nos limpar de todo o pecado. E inunda toda a terra, mas agora já não mais para a morte, agora para a vida. E o convite da poesia de Gênesis é que toda vez que nós formos limpos nas águas do Evangelho, da palavra de Deus e do sangue do Cordeiro, nós podemos olhar para o alto e agradecermos, ou esperarmos de lá o nosso socorro. No meio de um mundo em caos, no meio de uma sociedade polarizada, que se alegra com camisas da imagem do ex-presidente com a cabeça decapitada, eu vejo cristãos partilhando isso com alegria no coração, de um povo sulista queimando simbolicamente dentro de um tambor os 11 membros do Supremo Tribunal, e o pessoal vibrando, glória a Deus. Eu digo não, num tempo de guerra, eu convido a primeira igreja batista em Botucatu a dizer não ao ódio, não às brigas, não às suas razões, pelo amor de Deus, gente, o meu clamor aqui essa noite é por paz, o meu clamor aqui essa noite é pelo sangue do Cordeiro derramado por nós, de uma água que nos purifica de todo o pecado, e que nos coloca diante da mesa que vocês estão sentados hoje aí. Em 1763, Voltaire escreveu um livro chamado Pacto de Tolerância, e eu estou lendo esse livro, eu digo, esse cara está assistindo Globo News, não é possível. Ele não escreveu isso em 1700, século XVIII, não é possível. Ele está falando do Brasil, onde um pai protestante é acusado de assassinar um filho em meio a uma sociedade católica. O filho havia cometido suicídio. Jean Calas chama esse pai. O filho dele comete suicídio. Eles eram protestantes, família protestante. E em meio ao rebuliço, a cidade parou, a cidade de Toulouse, na França. A cidade parou e aí, em meio ao rebuliço, toda a cidade ali, em frente da casa dele, alguém gritou assim, ó, ele matou o filho dele. Aí o outro gritou, matou mesmo, matou, assassino. E o pai, que havia perdido o filho, foi torturado e queimado vivo na fogueira diante de tudo e de todos. Essa é a sociedade que a gente vive hoje, que faz fogueira, que quer fogueira, que se alegra com a morte, que se alegra com as cabeças sendo cortadas e diz justiça, justiça, justiça. O convite do Evangelho é nos parecermos com Jesus de Nazaré. Irmão, eu posso não concordar com o que você diz, mas morrerei pelo direito de dizeres. Porque a pluralidade da sociedade é o que nos torna únicas. Então aquilo que nos torna diferentes, na realidade é o que nos une, as diferenças. A gente não precisa matar ninguém por causa disso. A gente não precisa brigar com ninguém por causa disso. A gente não precisa cortar relacionamento por causa disso. Simplesmente somos diferentes. O mundo está em caos. E aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27 e 28, que em Cristo Jesus já não há mais judeu, não há mais grego, não há mais homem, não há mais mulher, não há mais patrão e não há mais empregado.
todos são iguais perante Jesus, o Cristo. Se você é de esquerda, se você é de direita, isso não me faz seu inimigo. Se você é corintiano, aleluia, estamos felizes. Isso não me faz inimigo do palmeirense. Eu não preciso matá-lo. Amém? Eu não preciso deixar de conversar com ele. Mas a sociedade está inflamada. Você vai para o Facebook, está todo mundo inflamado, ninguém pode emitir uma opinião, o outro já vem xingando. Se você fala que gosta de amarelo, o outro vai falar, por que você falou mal do azul? Não, eu só falei que eu gosto de amarelo. Não, mas você falou mal do azul. Não, eu só falei que... Aí, meus irmãos, minhas irmãs, eu fico aqui com... Não foi Rubem Alves, mas eu li no livro de Rubem Alves, que diz assim, eu cansei de ter razão, eu quero ter paz. O mundo precisa da paz que somente o Evangelho dá. Porque Jesus falou, eu sou a paz que o mundo não dá, e essa paz eu dou a vocês. Mas o problema é que muitas vezes da gente vem as mensagens de ódio. Da nossa própria boca vem a mensagem de preconceito, de intolerância. Por que nós não concentramos as nossas forças para promover o bem-estar, a alegria, ajuda ao necessitado, ao que precisa, ao que está passando fome? Porque a nossa opinião política não vai acabar com a fome de ninguém. As crianças vão continuar sendo abusadas. As mulheres vão continuar apanhando dos seus maridos violentos. Os adúlteros vão continuar traindo. As pessoas vão continuar passando fome. E o Brasil pegando fogo. Por isso, no meio do mundo em caos, eu quero convidar você essa noite a olhar para o alto. Não é olhar para a esquerda, e não é olhar para a direita, é olhar para o alto. Porque as águas estão inundando toda a terra. A palavra de Deus diz que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Mas é a mesma palavra que diz que nos últimos tempos a fé de muitos se esfriaria. Então, ou seja, é paradoxal, o Senhor está derramando o Espírito dele, mas a fé de muitos está esfriando. O que está acontecendo? Estamos nos perdendo. As águas vêm sobre nós nessa noite para dizer assim, eu venho trazer a paz para o seu coração. Eu venho trazer a sobriedade aos seus olhos. Nada, absolutamente nada foge do controle do Senhor. Você crê assim ou não? Amém ou não amém? Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Por isso, esse caos que Moisés estava inserido, nos convida hoje, e Moisés vem com a resposta, nesse texto sobre o dilúvio, vem com a resposta em Cristo Jesus, lá em João capítulo 4. Porque tudo aquilo que Jesus promete, Ele é. O meu povo tem sede, o meu povo está como terra seca, não produz fruto. Aí a Bíblia diz assim, que Ele é a água para o sedento. Jesus diz para a mulher samaritana, mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva, amém? Mas você precisa saber para onde você está olhando. Você precisa saber para onde você está indo. Por isso eu quero convidar você essa noite a olhar para o alto. O arco-íris está brilhando. No nome de Jesus, no mais altos céus está a nossa salvação. E não é para depois da morte, é para agora.
Não se conforme com o padrão deste mundo, nos convida o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, não se conforme com o padrão deste mundo, e aí eu me remeto à oração de Jesus, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, um reino de paz, um reino de respeito, de equidade e de justiça, onde todos são iguais. Um dos princípios mais bonitos da nossa denominação, chamada Batista, descrita por um dos nossos fundadores, Thomas Hellis, e o que mais me cativa em pertencer a essa denominação é a liberdade de consciência de cada indivíduo. Ninguém tem que ser encabrestado, quase não saiu, eu ia falar encapetado. Tem gente que é encapetado, né? E tem pastor que encapeta a igreja. Então, nos batistas ninguém é encabrestado, porque cada indivíduo tem a sua responsabilidade, a sua liberdade. Olhe para o alto, meu irmão, minha irmã. Não se aliene. Eu não estou dizendo para você se alienar. Não, porque política, eu não vou meter. Não é nada disso. Só estou dizendo, não se permita consumir por isso. Não deixe que a raiva e o ódio, que é o que eu estou percebendo no mundo. Eu digo, como pastor e como igreja, nós precisamos caminhar na contramão disso. Vamos levantar a bandeira da paz. Vamos levantar a bandeira da tolerância, do respeito, do entender a opinião do diferente, porque Cristo é a nossa salvação, e porque Ele está em nós, nós nos tornamos capazes de amar uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Olha que interessante. Se você acha pecado o irmão ter a opinião que tem, lembre-se desse texto, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Jesus é maior do que o pecado do meu irmão de acreditar nisso. E por causa do amor de Jesus eu estou unido a Ele. Por causa do amor de Jesus eu faço parte dessa comunidade. Por causa do amor de Jesus eu proclamo a paz. Por causa do amor de Jesus eu levo a água ao sedento. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Pedro, diante de uma crise, proclama a seguinte palavra: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Essa fala de Pedro é depois de Jesus ter dito algumas coisas que não agradaram as pessoas que estavam seguindo a Jesus, e os caras falaram assim, rapaz, é muito difícil ouvir o que esse cara está falando, estou fora. E os discípulos ficaram incomodados, o texto diz que os discípulos ficaram incomodados com a palavra de Jesus também. E aí Jesus, percebendo o incômodo no coração deles, falou assim, esperando a moto passar, gente. Incomodado com que, os caras ficaram incomodados com as palavras de Jesus, e Jesus, percebendo o incômodo deles, Jesus falou assim, vazem vocês também, podem ir, não precisa ficar não. E aí Pedro fala assim, cara, a gente não está entendendo nada, está uma confusão lascada, mas é porque o Senhor dizendo, nós dizemos assim, para onde iremos? Se a tua palavra é a palavra que nos conduz à vida eterna. Você não precisa me ouvir. Ouça o que o Evangelho está dizendo. Não olhe para mim, não olhe para a igreja, no sentido de esperança, ok? Não estou dizendo para você ser egoísta, me entenda. Olhe para Jesus. Deixa Ele tomar conta do seu coração. E quando você perceber a sua palavra de ódio, de segregação, de conflito e de confrontação por causa de posicionamento político, religioso, doutrinário, diga assim, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A água que lavou o mundo, lavou o meu coração. Por isso é essa água que eu quero espalhar, para que haja paz sobre a terra, para que haja relacionamentos, para que haja cura. Por isso nessa noite eu quero convidar você
a deixar o rio de Deus, as águas que purificaram a terra no dilúvio, a água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana, no poço de Jacó, é a mesma água que é oferecida para você essa noite. Uma água que é capaz de purificar de toda perversidade. Uma água que é capaz de recolocar na ordem original a sua vida. E a ordem original da vida é uma vida para a glória de Deus. E para finalizar, no capítulo 9, após as águas terem limpado toda a terra, o capítulo 5 diz: a todo aquele que derramar o sangue, tanto de homem como de animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Toda vida tem valor. Todo ser humano merece respeito, independentemente da cor, raça, credo, sexo, situação social. Nós precisamos nos respeitar como raça humana. Nisso se manifesta a glória de Deus. Todo ser humano tem valor. E o convite do Evangelho para mim e para você essa noite é que proclamemos essa mensagem, meus irmãos. Acalmemos os nossos corações. O Senhor é o nosso Deus e Ele cuida de nós, Ele cuida de todas as coisas. Nada foge do controle dEle. Fique em paz. Não pague o mal com o mal. Não retribua o mal com o mal. Acalme o coração. Deixe as águas de Deus passar no seu coração essa noite. Se você se lembrar de alguém nessa noite que você feriu, porque você foi consumido pelo ódio, pela raiva, por causa da sua opinião, peça perdão ao Senhor nessa noite. Procure essa pessoa. Reconcilie-se com ela. Porque a Bíblia diz que se você vir ofertar alguma coisa, mas perceber que alguém tem alguma coisa contra você, vai você e se reconcilie com ela. Porque parte de nós o Evangelho da paz. As águas inundam os nossos corações para inundar um coração daqueles que estão à nossa volta. Se você quer um Brasil melhor, seja um ser humano melhor. Seja um brasileiro melhor. Seja mais parecido com Jesus de Nazaré. Regozije-se em parecer com Jesus de Nazaré. Ore a Deus para que você se pareça com Jesus de Nazaré. E a minha oração é que Deus encontre nessa comunidade vozes, vidas, ações de pessoas inundadas pelo rio de vida, um rio de amor, um rio de paz, e que a cidade de Botucatu conheça o rio de Deus. Que Deus use a nossa amada igreja em nome de Jesus. Coloquemos-nos.